Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 13 de março de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo 6 do segundo livro de Crônicas, mas como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares em nome de Jesus. Se você puder, pegue o link desse vídeo, manda no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, para que todos tenham acesso ao Evolução Diária também, tá bom? Como eu sempre digo, se o Evolução Diária tem sido bênção para você, então curte, comenta, compartilha, manda para todo mundo, para abençoar e edificar muitas casas, muitas famílias, muitas outras pessoas, muitos lares, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 6. É bem grandinho, tem 42 versículos, tá? E é literalmente a continuação do capítulo anterior, do capítulo 5. O texto diz assim: E Salomão exclamou: O Senhor disse que habitaria numa nuvem. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali de pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com a sua própria boca meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Nem escolhi ninguém para ser o líder do meu povo, Israel. Mas agora escolhi Jerusalém, para o meu nome ali estar, e escolhi Davi para governar Israel, meu povo. Meu pai Davi tinha o coração e propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra do meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança esse que fiz com os israelitas. Depois Salomão colocou-se diante do Senhor, diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. Ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2 metros e 25 centímetros de comprimento de altura e 1 metro e 35 centímetros de altura no centro, no pátio externo. E ele ficou de pé na plataforma, depois ajoelhou-se diante de toda a Assembleia de Israel, levantou a mão para o céu e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu no céu e na terra. Tu que guarda a aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa ao teu servo Davi, meu pai. Com tua boca prometeste, com tua mão cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste ao teu servo Davi, meu pai, quando disseste: Você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel, se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha lei, como você tem feito. Agora, ó Senhor Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi. Mas será possível que Deus habite na terra dos homens? Os céus mesmos, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende o coração do teu servo, o seu pedido de misericórdia. Ó Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração que teu servo faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para esse templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças o coração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando o homem pecar contra o teu próximo e tiver que fazer um juramento, e se vier jurar diante do teu altar nesse templo, ouve dos céus e age, julga os teus servos, retribui ao culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta, e declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, voltar-se para ti, invocar o teu nome, orando e suplicando a ti neste templo, ouve dos céus, perdoa o pecado de Israel, o teu povo, traz de volta a terra que deste aos seus antepassados. Quando fechar-se o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti,
E se o teu povo, voltando para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do pecado e que por haveres castigado, ouve do céu, perdoa o pecado dos teus servos, teu povo Israel, ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a tua terra, que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita ou por todo o teu povo Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da sua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos seus antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence ao teu povo Israel e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para este templo, ouve do céu o lugar da tua habitação e atende o pedido ao estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e temam, como faz Israel teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que eu enviares, e orar a ti, voltado para a cidade que escolheste, para o templo que construí, em honra ao teu nome. Então ouve do céu a tua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e o Senhor ficar irado com eles e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para uma terra distante ou próxima, se eles se caírem em si na terra para a qual forem deportados e se arrependerem de lá, e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, se lá eles voltarem para ti de todo o coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro para onde foram levados, e oraram voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o templo que construí em honra ao teu nome. Então, dos céus, lugar da habitação, ouve a sua oração e a sua súplica. Defende a sua causa, perdoa o seu povo que pecou contra ti. Assim, meu Deus, que os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos a orações feitas neste lugar. Agora, levante-se, ó Senhor, Deus, e venha ao teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder, estejam os teus sacerdotes vestidos de salvação. Ó Senhor, ó Deus, que os teus santos se regozijem na tua bondade. O Senhor, ó Deus, não rejeite o teu ungido. Lembra-te da tua fidelidade prometida para o teu servo Davi. Bom, gente, esse texto que a gente acabou de ler, na verdade, é uma oração. Aqui em 2 Crônicas, capítulo 6, narra uma oração de dedicação do templo feita pelo rei Salomão. Então, aqui na verdade é Salomão orando, intercedendo de maneira profética pelo povo, onde ele diz: se o povo pecar, o Senhor perdoa, se o povo te pedir perdão, o Senhor perdoa, se o povo for para uma terra estrangeira, for deportado porque pecaram. Então ele já estava aqui prevendo, as falhas, os erros do povo mais adiante, dizendo: perdoa esse povo, traz de volta para a comunhão. Então, ele constrói o templo e Salomão agora vai reunir o povo e vai abençoar a congregação. Então, ele constrói o templo, ele vai fazer o primeiro culto ali, ele vai trazer a Arca da Aliança, conforme a gente viu no capítulo anterior. Diante de tudo isso, Deus se agrada e manifesta a sua glória, onde o povo provavelmente cai ali com seus rostos prostrados em terra, não tem força, os levitas, os sacerdotes, para continuar ministrando, e eles sentem a presença de Deus. Tão grande foi a presença de Deus que eles não conseguem ficar de pé. Aí, agora, Salomão, ele vai orar, ele vai fazer uma oração, exaltando a fidelidade de Deus, as promessas que Deus fez ao seu pai Davi. Ele reconhece que Deus escolheu habitar em uma nuvem, e vai relembrar que o Senhor cumpriu a sua promessa a Davi, permitindo que Salomão construísse o templo do Senhor. Salomão aqui vai se ajoelhar, ele vai fazer uma oração, ele vai fazer um clamor ao Senhor de joelhos, ele vai pedir que Deus ouça todas as suas orações, todas as orações do povo que é feito naquele lugar, e ele vai mencionar várias situações em que o povo poderia buscar Deus no templo. Então ele diz aqui: quando o povo pecar e vier aqui, e se arrependerem, vier pedir perdão, que o Senhor perdoe, se o povo for rebelde e perder uma batalha militar, eles vão vir aqui também pedir perdão, o Senhor perdoe. Ou seja, durante o período de seca, de fome, de praga, quando os estrangeiros chegarem aqui orando no templo, em tempos de guerra, em tempos de cativeiro. Ou seja, ele conclui aqui pedindo que Deus se lembre da aliança que fez com Davi e que nunca rejeite o seu povo. Tá bom? O que nós estamos aprendendo aqui, gente? Vamos para a prática desse texto aqui. Aqui,
a grande lição de Salomão é que o templo é um lugar de intercessão e de restauração espiritual. Então ele está dizendo o seguinte, ó, eu como líder maior estou intercedendo pelo povo. E nós vamos continuar juntos com os sacerdotes, né? Provavelmente ali ele vai dar essa instrução para que todos orem, intercedendo ali a Deus pelo povo, fazendo a intercessão profética. E também que traga restauração espiritual, ou seja, o templo é um lugar de restauração espiritual. Eu costumo ensinar muito nas minhas ministrações sobre ambientes espirituais. Aqui, na verdade, Salomão cria, a partir de um ambiente físico, uma ambiência espiritual. Eu vou te explicar isso, tá, com mais precisão de detalhes. Aqui nesse capítulo, mais precisamente, Salomão está pedindo a Deus que quando o povo se reunir em oração, quando o povo se unir em adoração, que o Senhor possa atender o pedido do povo e intervir ao favor do seu povo. Antes do templo de Salomão, existia o tabernáculo de Siló. Tem uma história que eu gosto muito de contar também, eu gosto de ensinar, que é a história de Ana. Ana, ela saía todos os anos da sua casa. A Bíblia diz que com a sua adversária, a outra mulher ali do seu marido, a Penina, e a Penina ia afrontando Ana. Ana era estéril, uma mulher que não podia engravidar, né? O marido dela dava ali porção dobrada para ela, para que ela pudesse ficar mais feliz, mas ela andava sempre triste, porque ela queria muito ter um filho, mas não tinha um filho. Então, todos os anos ela fazia uma verdadeira peregrinação, aproximadamente 37 quilômetros, caminhando no meio do deserto, ao lado de Penina, o tempo inteiro ali, afrontando ela. E o que me chama a atenção é que Ana podia fazer as orações dentro da casa dela, Deus poderia ouvir ela. Agora, por que Ana todos os anos saía da casa dela para ir até Siló? Na verdade, gente, aqui é muito simples, tá? Porque ela sai de um ambiente e ela vai buscar a Deus numa ambiência, ou seja, ela está no ambiente, dentro da casa dela, mas aquele ambiente não tinha a ambiência necessária para Deus gerar um milagre. A casa de Ana era tomada por muita discussão, por muita afronta, ou seja, não era um ambiente preparado para a manifestação da glória de Deus. E existia um ambiente em Siló, um tabernáculo, onde Deus se manifestava, um ambiente preparado para a manifestação da graça e do poder de Deus. Assim como, mais adiante, nós vamos ver, nós estamos agora, na verdade, estudando sobre o Templo de Salomão, que é nada mais, nada menos do que um tabernáculo melhorado. Então, tabernáculo, o lugar, uma tenda, onde o povo ia se encontrar com Deus, orar, né, entregar os seus sacrifícios, fazer as suas ofertas, pedir perdão pelos seus pecados. E agora a gente vê o Templo de Salomão. Então, aqui é interessante a gente entender sobre isso. Por exemplo, ó, o ambiente nada mais é do que um local físico. Um local físico, um galpão, por exemplo, a igreja mesmo, é um galpão, um lugar que nós alugamos, né, para poder constituir a EVO, a nossa igreja. Agora, esse é o ambiente e a ambiência. A ambiência é a atmosfera que é proporcionada nesse ambiente, ou seja, nesse local físico. Então a ambiência é aquilo que é gerado através da oração, através da nossa adoração, da nossa busca intensa pelo Senhor. O que Salomão estava fazendo aqui, gente? Gerando uma ambiência no ambiente. Ou seja, dentro do templo construído por Salomão, ele estava gerando uma ambiência espiritual. E debaixo dessa ambiência, Deus já tinha se manifestado numa nuvem de glória. Exemplo de ambiência comum do dia a dia. Por exemplo, som ambiente. Às vezes você entra num restaurante e está tocando uma música ambiente, né? Isso torna o ambiente mais agradável. Um outro exemplo, assim, cheiro. O cheiro torna o ambiente mais agradável. Ou agradável ou insuportável. Às vezes você entra num ambiente, num restaurante, por exemplo, que é um cheiro de óleo, um cheiro de fritura. Ai, não dá para ficar aqui não. Você sai dali com a sua roupa fedendo a óleo, né, fedendo a fritura, mas tem lugar que você chega que é cheiroso, que é agradável. Então tudo isso aqui, né, no físico é uma espécie de ambiência. Agora, no mundo espiritual, as coisas funcionam assim. Cada ambiente físico gera uma memória para o mundo espiritual. Como assim, pastor Vitor? Um ambiente onde se faz oferendas, sacrifícios de animais, né, onde se entregam ali ofertas para demônios, para espíritos agir ao favor do povo. Ao longo do tempo, aquele ambiente físico vai gerando uma memória espiritual. E essa ambiência maligna propicia, né, para receber essas oferendas, né? Aí com isso, esse ambiente, é interessante, ele vai sendo tomado por espíritos malignos, pois eles são invocados para receberem essas oferendas naquele ambiente. E é importante salientar que toda ambiência pode ser atraída de forma consciente ou inconsciente. Então tem gente que gera um ambiente ruim de forma inconsciente. Por exemplo, a sua casa. Você tem um ambiente físico chamado casa,
né? E você pode transformar essa casa num oásis de paz ou num campo de batalha, num campo de guerra. Então, a ambiência que é criada ali. Ou seja, quando você chega em casa discutindo, brigando por tudo, arrumando confusão, às vezes a troco de nada, você está criando uma ambiência de briga, de confusão e de contenda. Deuteronômio capítulo 12, verso 30, diz assim: portanto, quando estiverem morando lá, não imitem aquela gente, não sigam a religião deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria um pecado mortal. O que esse texto está dizendo aqui, gente? Que nós não devemos modelar os pagãos. Ou seja, um exemplo disso mesmo é o Halloween, né? Halloween, né? Em agosto. Agosto, meninos, tem Halloween? Outubro? Quando é Halloween? Outubro, Halloween. Halloween é considerado o dia das bruxas, né? Eu fiz até um vídeo sobre Halloween e tá aqui no meu canal. Você pode pesquisar como Halloween aqui no canal PR Vitor Santos, que você vai aprender um pouco sobre a ambiência do Halloween, né? Que é um culto, uma festa popular, um culto aos mortos, comemorado no dia 31 de outubro. Eu até tinha anotado aqui, perguntei para os meninos. Tem muito cristão que inconscientemente ali comemora o Halloween. E com isso, essa ambiência espiritual, ela começa a agir na casa dessas pessoas, ou seja, a ambiência que está por trás dessa comemoração, a atmosfera atraída para o ambiente, nessas casas que são ali decoradas com as coisas do Halloween, né? Então, nesse ambiente físico, existe uma ambiência, tá? A igreja, por exemplo, no ambiente físico da igreja, que nós invocamos o nome de Deus, e dessa mesma forma, neste ambiente, é gerada uma memória espiritual, que também podemos chamar de atmosfera. A atmosfera necessária para o agir de Deus no meio da congregação. O que muda essa atmosfera é a maneira como se adora, né? Porque a adoração ela tem muito poder no ambiente espiritual. A Bíblia diz, por exemplo, que Davi tocando a sua arca mudava o ambiente, afugentava os espíritos que rondavam Saul. Você pode perceber que no mesmo ambiente tem gente ligada e tem gente desligada. Tem gente totalmente ligada na ambiência e tem gente totalmente desligada, distraída da ambiência. Tem gente que não percebe o mover e o agir de Deus, não entende que a casa de Deus é um lugar consagrado para gerar relacionamento entre o povo e Deus. Ou seja, por que a gente faz, né, todo esse movimento de sair da nossa casa para ir para uma igreja, né, cantar um louvor, adorar a Deus, ouvir uma ministração? Na verdade, a gente precisa entender o mais profundo disso, que é o lado espiritual. Então, a gente sai justamente com o entendimento que naquele ambiente tem a ambiência necessária para tornar favorável as coisas de Deus para as nossas vidas, para atrair a realidade do céu para as nossas vidas. Ou seja, é um ambiente consagrado para a manifestação da glória de Deus. E é literalmente o que nós estamos aprendendo nesse capítulo de Crônicas. É Salomão orando, gerando um ambiente espiritual, uma ambiência espiritual para agir naquele ambiente chamado Templo de Salomão. Porque o Templo de Salomão em si nada mais era do que um ambiente, um lugar físico, um lugar lindo, né, luxuoso, né, cheio de coisas extraordinárias, mas apenas um ambiente. Então Salomão entende que mais do que o luxo, que mais do que a excelência, que mais do que tudo aquilo que ele colocou à disposição, que Davi já tinha colocado à disposição de Deus para que ele construísse o templo, era gerar uma ambiência espiritual dentro daquele local. Ou seja, trazer a realidade do mundo espiritual para o mundo físico. Isso não é uma tarefa fácil. Por isso que Salomão ele está ali, Senhor, se o teu povo pecar, perdoa e tudo mais, né? Então nós precisamos ter entendimento e conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, ou seja, o povo não conhece, não sabe o que está fazendo e vive ali da experiência empírica de outras pessoas que dizem que sabem o que estão fazendo, mas não busca, né, a instrução na bússola, no manual, no GPS, que é a Bíblia Sagrada. Por isso nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus para que você tenha conhecimento e não andar perdido por aí. Então você precisa aprender a reconhecer a ambiência dos ambientes que você pisa. Sua casa, seu trabalho, sua faculdade é muito importante. E você precisa também lembrar que você é luz por onde você passa. Muitas vezes, a sua casa ainda não é um lugar de paz. Você é cristão, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você precisa criar um ambiente de oração, um ambiente de adoração. No filme O Quarto de Guerra, fica bem clara essa questão da ambiência. Se você não assistiu esse filme, eu super indico aqui pra você. O Quarto de Guerra, o primeiro, se não me engano são 2 filmes, já tem 1 e o 2. O primeiro deixa muito claro, tem um determinado momento do filme que a senhorinha lá que faz a intercessora, né, que Deus usa ela para interceder por casais, por famílias e tudo mais, ela tem um lugar na casa dela, o closet dela, onde ela faz as suas orações diárias.
onde ela está o tempo inteiro ali guerreando, né? Entrando na batalha por outras pessoas. Por isso o quarto de guerra. Dentro do quarto dela, ela tem um espacinho que é o lugar de oração. E essa mulher, ela é enviada por Deus para ir para outro lugar. Depois que o filme está acabando ali, né? Ela é enviada para uma missão em outro lugar. E aí chega um casal de pastores na cidade que vai assumir a igreja local. E eles vão ali com o corretor para comprar aquela casa, alugar aquela casa, alguma coisa nesse sentido. E enquanto a mulher está olhando os detalhes da casa, esse homem, ele vai ao quarto e quando ele passa em frente ao closet, ele percebe a ambiência. Aí ele começa a entrar e sair. Entra e sai, entra e sai. E a esposa dele falou, bem, o que está acontecendo? Ele falou assim, alguém orava nessa casa. Ou seja, se alguém orava nessa casa, é que aquele homem também era um homem de oração, um homem espiritual, e ele consegue perceber a ambiência daquele local. Então, se é uma casa consagrada a demônios, é uma casa onde teve muitas festas, orgias, bagunça, promiscuidade, né? Ele ia perceber que a ambiência não era favorável. Porque um homem de Deus consegue perceber o ambiente. Muitas vezes a gente chega num ambiente, um ambiente agitado, um ambiente conturbado, uma confusão. E nós chegamos também em outros ambientes, um lugar de paz, um lugar... Esse lugar de paz, normalmente, é um lugar onde tem um cristão, uma pessoa que ora, uma pessoa que busca a presença de Deus, não é um ambiente conturbado. Então, por que eu estou te falando tudo isso? Porque Salomão agora estava preocupado em gerar ambiência espiritual. A preocupação de Salomão aqui não era mais a questão do luxo, da construção, do ouro, da prata, do bronze, da madeira, de não sei o que. Não. Agora era gerar ambiência. Então Deus já tinha se manifestado, Deus tinha se agradado, ele vai colocar o joelho no chão perante toda a comunidade, vai começar a orar, interceder. Ou seja, aqui nesse texto, Salomão, ele está orando de maneira profética, pedindo a Deus que manifeste o seu favor para o seu povo naquele ambiente. Ou seja, ele estava gerando uma ambiência espiritual. Ele estava consagrando aquele lugar ao Senhor, consagrando para a manifestação da glória de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Que coisa linda, né, gente? A gente estudar, aprender mais sobre a palavra de Deus, a gente percebe que não foi só construir um templo. Salomão, na verdade, agora ele vai buscar espiritualidade. Então a primeira parte foi colocar excelência na obra. Agora a parte mais importante era trazer a presença de Deus, e a presença de Deus já estava se manifestando na casa, e Salomão estava preocupado em manter aquela chama acesa. Glória a Deus por isso. Finalizamos mais um capítulo aqui de 2 Crônicas. Agora é hora de agitar as redes sociais. Se você ainda não curtiu, comentou e compartilhou, faça isso agora em nome de Jesus. Tira também um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar. Amanhã tem mais Evolução Diária 7h40 e eu te espero aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.